Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu não sei se eu estou fazendo essas perguntas certas. Provavelmente não. Mas eu estou constantemente perguntando sobre coisas que eu faço e do porquê que eu estou fazendo essas coisas. E são várias. Numa dessas minhas aventuras no Wikipedia e nessas conversas de devaneio off-topic com as pessoas sendo a minha irmã, eu fiquei pensando sobre como as redes sociais elas são desenhadas para fazer com que você fique fisgado nela. Às vezes, muitas vezes, você sente uma sensaçãozinha assim de gostoso quando você recebe uma notificação, você recebe aquele like. E aí eu percebi que, tipo, o mundo, ele tem uma série de mecânicas, sistemas, que são feitos para você ficar viciado. Você tem isso em jogos de videogame, você tem isso nos caça-níqueis, e hoje em dia você tem nas redes sociais. Eu queria falar sobre isso. E eu gosto de olhar para trás, e não é para trás da minha vida, é para trás na história da humanidade. Muito por conta daquele livro lá, que ele é muito bom, às vezes ele te dá um pouco uma pilha errada, porque você se sente um bando de código genético que, por acontecimento assim, divino ou não, você virou uma pessoa, mas é aquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, cujo autor eu não sei pronunciar o nome. Ele tem muito um viés de tentar explicar a natureza humana olhando justamente para nós como seres biológicos, né? Eu acho isso um jeito bastante interessante de tentar entender como a gente funciona e por que a gente age de determinada maneira. Bom, esse livro, ele mostra como você chegou aonde chegou, como a gente virou a espécie dominante do planeta, esgotando os recursos naturais e fazendo com que ele entrasse num colapso. Esse cara ele tem muito esse viés biológico que eu acho que conversa bastante com como o nosso mundo é desenhado. Nada disso é acidental. Eles estão explorando alguns mecanismos que o nosso corpo acabou desenvolvendo, porque lá atrás eles funcionavam como vantagens biológicas. É natural que o seu organismo ele queira te recompensar com determinadas ações, se essas ações elas são a favor da sua sobrevivência, da sua vantagem competitiva. Então, por exemplo, se você comer uma comida gordurosa, cheia de caloria, aquele negócio vai te dar sustância por muitos dias. E aí você sente o quê? Você sente prazer, ele libera dopamina na sua cabeça. E você sente um gostosinho, né? É esse o gostosinho da comida do McDonald's que você coloca pra dentro. Outros exemplos, quando você faz sexo, você sente o gostosinho. Por quê? Porque é o seu corpo tentando fazer com que você se sinta recompensado pelo ato de passar o seu código genético para frente. E fazer com que você tenha prole, que você se espalha. Na verdade, essa coisa de se multiplicar é o propósito biológico de muitos seres vivos ou até seres não vivos, como o vírus. E aí o que a gente faz? A gente coloca uma camisinha para falar, não, código genético, eu não vou fazer isso. Você não manda em mim, mas ele manda. E aí que tá, ao mesmo tempo que ele é o seu melhor amigo e te faz sentir muito bem várias vezes, ele também é um cara meio, facilmente manipulável. E aí faz com que grandes corporações te manipulem. Isso pode ser, de novo, positivo, porque você sente prazer, né? O que é a felicidade se não um monte de hormônios que são jogados na sua corrente sanguínea? É na corrente sanguínea? Então é isso aí. Enfim, eu não estou nem tentando questionar esse lado filosófico das coisas. Mas olhando sobre essas mecânicas de vício, eu percebi que eu queria falar sobre entretenimento e como o entretenimento às vezes mantém a gente fisgado. Eu percebi que eu queria falar sobre violência e como muitas vezes a gente acha a violência, muito divertida, o que é esquisito falar em voz alta, né? Violência é legal. E falar sobre redes sociais. Por quê? Porque a sociabilidade do ser humano é também uma questão que nos deu uma vantagem biológica. Então, a gente ser sociável, a gente receber feedback positivo das pessoas, um sorriso, um abraço, é o que faz também com que o nosso organismo entenda aquilo como um ato em prol da nossa sobrevivência, em prol da nossa multiplicação, e a gente sente gostosinho com isso, né? Enfim, eu queria introduzir duas mecânicas. A primeira é esse sistema de recompensas, que eu acabei falando já um pouco sobre, e a segunda é sobre a nossa crença no virtual. Vamos olhar agora para os concorrentes e primos da nossa espécie, né? A nossa espécie sendo o Homo sapiens. A gente tem o Homo erectus e a gente tem o Neandertal, que, coitado, ele virou o bode expiatório para todos os xingamentos falando sobre uma pessoa, enfim, que tem capacidades intelectuais piores do que as nossas. O imbecil, o idiota. Talvez esse cara não seja tão idiota assim, porque ele era inteligente, ele era capaz de se comunicar, ele era capaz de fazer com que os ruídos que ele emanava sobre sua garganta
fossem identificados por pessoas iguais a eles, e eles conseguiam se organizar, eles tinham uma sociedade, eles tinham uma hierarquia. Isso a gente vê, na verdade, em outras espécies, né? A gente tem sociedades que não são humanas, a gente tem sociedade de abelhas, a gente tem sociedade de formigas, mas insetos eles têm um jeito um pouquinho diferente de se comunicar, que eu nem vou entrar a respeito. Mas o uso da língua, né, é uma coisa que animais como o chimpanzé usam, ou mesmo o gorila. Você tem organizações sociais com hierarquia e tudo mais. Então, se não era a capacidade de se comunicar que diferenciava os Homo sapiens, o que era então? Eles também conseguiam fazer ferramentas. Legal, né? Nossas unhas, elas não são fortes o suficientes para cortar a carne de um animal. Então, nem nossos dentes. Então, como é que faz que a gente consiga essa vantagem? A gente faz ferramentas, a gente consegue manipular o fogo, por exemplo, fazer uma fogueira, fazer com que a carne crua seja mais facilmente digerível para nós. Mas aí também, olhando para os Neandertais e os Homo erectus, eles também faziam isso. Então, qual que era a diferença? Eles também conseguiam caçar e se organizar, agir de maneira cooperada para derrotar, sei lá, um animal mais forte que ele, como um mamute, acho que é muito forte. Eu não sei se eles pegavam mamute, mas vamos falar um mamute. O que era, então? Acredite ou não, é a capacidade de acreditar na fantasia, é a capacidade de acreditar no virtual. E talvez você esteja pensando, tipo, meio esquisito. Tipo, Game of Thrones é bem legal. Tirar aquele final meio merda, mas eu não consigo entender como é que ele é capaz de, tipo, fazer com que o ser humano vire a espécie mais poderosa em todo o planeta. Mas é isso mesmo. A ficção faz com que a gente seja capaz de se organizar em escala muito maior do que essas outras espécies. A gente usa a linguagem não só de maneira complexa, fazendo com que a gente consiga descrever um número maior de coisas, mas a gente consegue usar a nossa linguagem para falar, para descrever não só sobre a realidade, mas sobre outras realidades e criar novas verdades a partir dela. Acho que o exemplo mais fácil de entender esse conceito é o dinheiro. O dinheiro não tem nenhum valor inerente. Se você pegar uma célula, cédula? Uma cédula de R$1 e ingerir, não faça isso, porque a cédula de R$1 ela é cada vez mais rara, mas você não vai conseguir absorver nenhum valor nutricional daquilo. Aquilo não vai te alimentar. Talvez te dê uma intoxicação alimentar, né? Porque o negócio deve ser velho e mal lavado, mas... Luísa, não é hora de testar se dinheiro alimenta, cara. Tira da boca. Então, por que a gente acredita no... Por que o dinheiro ele tem valor na nossa sociedade? É porque a gente acredita nele. A gente, eu, você, o fulaninho da esquina que tem uma padaria, as pessoas, o coletivo, acreditam no valor do dinheiro e essa sua crença de que a outra pessoa também vai acreditar que aquilo tem algum valor de troca para que você consiga trocar algum material, algum bem usando aquele dinheiro, que faz com que você busque incessantemente ele. Você busque mais e mais dinheiro. É apenas por conta dele que faz com que você tope fazer alguma cooperação com algum estranho que você nunca viu na sua vida. Você acredita que aquele estranho, ele vai aceitar aquela sua cédula de dinheiro para te dar um pedaço de pão. Se você não acreditasse nessa ficção, você não iria cooperar com esse estranho. E isso é uma baita diferença no Homo sapiens. O Homo erectus não era capaz de fazer isso e nem o Neandertal. Então ele só cooperava com as pessoas que eles conheciam, que eles conheciam a índole. Não é só o dinheiro que faz com que você acredite num estranho. Vou dar um outro exemplo. Não acreditar no estranho, mas você consiga viver de forma pacífica com uma pessoa estranha. Você acredita numa série de sistemas na nossa sociedade que fazem com que a convivência com estranho seja muito mais pacífica. Então, por exemplo, você está andando na rua, tem um monte de gente estranha. Por que você acredita que essa pessoa não vai te matar, estuprar e roubar o seu dinheiro? Que agora a gente já estabeleceu que tem valor. Porque você acredita no sistema judiciário, no sistema de polícia, que vai encontrar essa pessoa, fiscalizar ela e punir. E essa punição, que, enfim, está muito clara na cabeça eu espero, ou deveria estar, em todo mundo, né, em todas as pessoas que vivem nessa sociedade, que ela funciona como um impeditivo. E você não estupra, saqueia, mata que nem um pirata, porque você acredita nesse sistema. É importantíssimo acreditar nessas instituições que não existem de verdade. Elas são só um coletivo de pessoas que, porque a sociedade acredita no poder que elas têm, que elas passam a ter poder,
que elas funcionam. A história do dinheiro é uma coisa muito interessante. E eu não vou falar que eu estudei muito sobre ela, ou já tinha estudado, talvez num daqueles meus movimentos anti-procrastinação, em que eu fiquei vagando sem nenhum rumo nos vales do Wikipedia, mas eu não lembro. Mas o dinheiro, o dólar, em algum momento da história, ele já teve uma coisa chamada lastro de ouro. E uma cédula de dólar, ela valia o equivalente a, sei lá, 0,01 pepita de ouro. E aquele ouro ele existia fisicamente no cofre ali do Estado americano. E era por isso que o dólar, naquela época, ele se tornou uma moeda muito importante. Hoje em dia, você não tem isso. Na verdade, você não tem nem a cédula de dinheiro, né? Há quanto tempo a gente não anda com várias... Na verdade, hoje em dia é só um número na sua conta bancária. É ainda mais digital, é ainda mais ficcional. E aí a gente olha alguns exemplos que são interessantes, como o do Fallout. O Fallout ele é um jogo que acontece depois de um apocalipse nuclear. Enfim, a sociedade ela teve que se reconstruir do zero. E de repente eles perceberam que a cédula de dinheiro mesmo, né, o papel, ele não fazia mais sentido. Então o que eles começaram a usar como moeda de troca? Tampas de garrafa. E por quê? Porque a tampa de garrafa tinha em grandíssima escala por todo o território americano, mas ela tinha sim um valor inerente. E não era nutricional. Não tenta comer a tampinha de garrafa. Mas você conseguia derreter, e derretendo ela você conseguia fazer uma série de outras coisas. O metal, né, ele era muito útil para a sociedade do Fallout. Você conseguia fazer munição, você conseguia, enfim, montar um barraco de metal de tampinha e um monte de outras coisas, que é super possível. Inclusive, eu lembro de um projeto da escola que eu tive que montar uma cadeira com tampinhas de garrafa. Assim, era muito cortante, era muito desagradável. Mas Game of Thrones, olha eu falando de Game of Thrones de novo, ele tem aquele trono que é construído com as espadas dos inimigos que ele derrotou. Então é isso, né? A vida imitando a ficção de novo, ou a ficção imitando a vida. Ou a ficção imitando a ficção. Concluindo, a gente tem esses dois pilares ali sobre a nossa natureza humana, que é essa questão da recompensa, que nosso cérebro dispara uma quantidade de hormônios que te fazem sentir bem a cada ato que, em alguma época da história da humanidade, aquele ato representava a nossa sobrevivência, hoje em dia não mais, e a questão da nossa capacidade de acreditar no virtual, de acreditar em ficções, de conseguir imaginar e fantasiar. E falando sobre sabendo essas duas coisas, estabelecendo esses dois pilares, eu quero falar sobre outras coisas. Eu quero falar sobre o que eu já falei, que meio que deu o pontapé para toda essa conversa na minha cabeça. Mecânica de vício e como as redes sociais e jogos, muitas vezes eles utilizam para fazer com que você fique fisgado. E essas mecânicas, elas dependem muito dessas duas coisas, do virtual e do sistema de recompensas. Entretenimento. E aí tem um parênteses no entretenimento, como a gente se diverte muito vendo, né, a violência, mas a violência do bem, aquela violência que pessoas como o Bolsonaro estão levando porrada na cara e não, tipo, o contrário, a gente. Esse tipo de violência. Por que ela é tão satisfatória pra gente, sabe? Ou mesmo como a gente, às vezes, torce pra um cara que ele é o vilão, tipo o Walter no Breaking Bad. Por quê? Então, também é um tópico que eu quero falar sobre. E entra nessa coisa de contar histórias. Por que contar histórias é uma coisa inerentemente humana? É uma coisa que a gente tem desde o começo da nossa civilização. E é isso. Eu não vou falar disso agora, porque esse vídeo ficará extremamente longo e ia virar tipo um documental sobre os meus devaneios nada procrastinantes no Wikipedia.